faça o tal do triplo C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, porque, vou colocar aqui para nossa discussão, a Câmara dos Deputados e o Senado finalmente voltaram a trabalhar. E eles voltaram a trabalhar com recados diretos. No caso do Rodrigo Pacheco, um recado na lata do Supremo Tribunal Federal. E eu estava muito curioso para ver o que ia acontecer, porque o Pacheco não é um cara de confronto, né? O Pacheco é um cara de composição. Então, para ele eu queria ver como é que ele ia voltar desse recesso. Ele andou se encontrando com o Lula e tal. Então, vamos ver só a notícia, em primeiro lugar, e aí a gente bate um papo sobre ela. Lembrando que todas as notícias que eu coloco aqui estão no meu locals.com e estarão muito em breve, quando o Locals fechar a parte da web deles para o Brasil, por ordem do Xandão, ou melhor, confrontando a ordem do Xandão. Nós vamos ter essas e muitas outras notícias no meu site. O que eu quero chamar a atenção aqui foi para o Rodrigo Pacheco dizendo assim, a frase dele: mais do que nunca se faz necessário o fortalecimento da autonomia parlamentar. Proteger os mandatos parlamentares é proteger as liberdades. Veja, ele está dando esse recado, o Rodrigo Pacheco não é só o presidente do Senado, mas é o presidente do Congresso Nacional. Ele está dando esse recado no início dos trabalhos legislativos, depois de muito recentemente nós termos 2 deputados, né, o deputado primeiro Carlos Jordi, o líder da oposição, e depois o delegado Ramagem, deputado delegado Ramagem, que tiveram os seus gabinetes e as suas casas invadidas. Além disso, você teve, agora, no ano passado, você teve o caso da cassação do Deltan Dallagnol, por quem vocês sabem que eu não tenho muita predileção, parece até que o Kim Paim hoje fez vocês estavam dizendo aí no chat, fez um bom programa falando das ligações dele com a Transparência Internacional e tudo mais, que é um dos braços, né, uma organização de esquerda globalista, que é um dos braços da esquerda, que não necessariamente fala com o mesmo braço do PT, mas é um dos braços da esquerda. Parece que ele fez um bom programa, eu recomendo que vocês vejam. Muita gente acha que eu tenho uma treta com o Kim Paim, só porque a gente teve divergências pontuais, mas as pessoas precisam entender que nem sempre você tem divergência pontual com alguém, você tem uma treta com essa pessoa, sem dúvida nenhuma. O Kim Paim, como eu disse na época da treta, faz muita coisa boa. Mas o Rodrigo Pacheco continua, ele fala assim, liberdade de... proteger os mandatos parlamentares é proteger as liberdades. Liberdade de consciência, liberdade religiosa. Vejam, no momento onde a gente está vendo aí uma guerra contra os pastores evangélicos, né? Inclusive um sentenciado a sei lá quantos anos, 2 décadas na prisão pelo Alexandre. Liberdade de imprensa, que eu tô aqui, né? E proteger a tão necessária liberdade de expressão. E aí, é claro que o Pacheco é o Pacheco, ele não foi possuído por um ser absolutamente racional. Então ele dá uma no cravo na ferradura, dizendo que não se confunde com liberdade de agressão. E daí, o mais interessante sobre o caso do Pacheco é que ele reforçou as pautas que o Senado tem, que prometem desagradar e muito ao STF. Né? Ele falou que o poder legislativo representa o mais democrático entre os 3 poderes. Isso é uma pancada de frente naqueles que dizem do Supremo Tribunal Federal que eles são os garantidores da democracia. Que o Supremo Tribunal Federal é o garantidor da democracia. Quando ele diz assim, nós somos o poder democrático, nós somos o poder mais democrático, ele está dizendo assim, não são vocês no STF que são os garantidores da democracia, somos nós no parlamento. Ele fala assim, o Congresso Nacional representa o pilar central na defesa da democracia brasileira, sendo o mais democrático entre os poderes nacionais. É o mais democrático dos poderes, insisto, pois o controle externo exercido pela sociedade sobre o legislativo manifesta-se de forma decisiva a cada eleição. Isso aqui, meu amigo, para quem... O Pacheco não é um cara de falar muita coisa.
As falas dele não têm muito significado, então você tem que ter um pouco de inteligência para ler o que está nas entrelinhas. Quando ele diz, é o mais democrático dos poderes, insisto, pois o controle externo exercido pela sociedade sobre o legislativo manifesta de forma decisiva a cada eleição, momento em que os cidadãos têm a oportunidade de reavaliar e reafirmar a legitimidade dos seus representantes, ele está dizendo o seguinte, o STF não. É isso que você tem que ler aqui. O STF não. Vocês que se acham editores da sociedade, com vocês, o povo brasileiro não tem a cada eleição a oportunidade de reavaliar e reafirmar a legitimidade de vocês como representantes. Porque vocês se acham representantes, mas vocês eram para ser representantes da lei. Mas vocês acham nos seus plenários que são representantes do povo, que são os garantes, salvaram a democracia. Vocês se vangloriam a esse respeito. Mas Paulo, você acredita nas palavras do Pacheco? Eu falo assim, bom, em primeiro lugar eu tenho muita dificuldade de entender as palavras do Pacheco. Por isso que eu coloquei o discurso lido aqui, porque ele fala e ele não diz nada. Quando ele diz alguma coisa, e ele tem dito certas coisas, inclusive com pancadas duras no Valdemar, né, da Costa Neto, presidente do partido Bolsonaro, disse, para quem não lembra, botou no Twitter, que o Valdemar, no final das contas, é incompetente para organizar a oposição e fica trabalhando em favor das pautas do STF nos bastidores, enquanto na frente de todo mundo fica posando de oposição. Ora, só há um motivo para o Pacheco ter feito uma afirmação daquelas naquele momento. É porque ele gostaria que a oposição se organizasse melhor. Ora, o PL é o maior partido do Brasil, o partido do Valdemar é o maior partido do Brasil, o partido do Valdemar que decidiu que não quer lançar candidato em São Paulo, porque o Valdemar está fazendo lá os acordos e as negociatas dele. O que mais será que esse partido faz dentro da Câmara e do Senado? No caso, especificamente no Senado. O que mais será? Que interesses mais os caciques do PL, os líderes que determinam quem vai participar de comissões, que mais? Quais acordos mais são feitos? Ora, segundo o presidente do Senado, são feitos acordos para proteger o STF e que não permitem o avanço de pautas importantes. Então não estou preocupado com o discurso de político. Eu estou preocupado com a entrelinha do que o político está dizendo e como que isso se reflete nas suas ações. E quais ações? Ora, se você for reparar, ele está falando da introdução de mandatos fixos para os ministros do STF e o fim das decisões judiciais monocráticas que já foi aprovada no Senado. Olha aqui, frase dele. Também nos dedicaremos ao combate aos privilégios. Deixando claro aqui que o Supremo Tribunal Federal e o Judiciário como um todo têm privilégios em relação ao restante da população. Esses caras vivem num outro planeta. E acham que estão fazendo um ótimo trabalho. Eles deram, não, nós fizemos um trabalho maravilhoso. Não é momento de discutir o STF, porque o STF salvou a democracia. O Ricardo Pacheco aqui é na direção oposta. Nos dedicaremos ao combate ao privilégio e à discussão de temas de grande importância, como as decisões judiciais individuais, que eles aprovaram, ou seja, não é só a palavra, efetivamente ele botou para aprovar, está na Câmara, com o Lira sentado, e a gente já vai falar sobre o Lira. Os mandatos dos ministros do Supremo Tribunal Federal e a reestruturação das carreiras jurídicas, levando em conta as particularidades, etc. Uma reforma no judiciário inteiro. Ora, ele também falou sobre a questão do fim do foro do privilegiado, que foi aprovado pela Câmara, uma PEC que foi aprovada pelo... Eu posso estar equivocado aqui, então, ao vivo a gente sempre corre esse risco. Mas, se eu não me engano, foi uma PEC aprovada na Câmara em 2017 e que está lá sentada no Senado sem acontecer nada. E que se o Pacheco consegue colocar para votação, eu digo a vocês, a aprovação desta reforma muda a dinâmica dos poderes no Brasil. Por quê? E eu vou explicar aqui, sem querer ser muito técnico. Quando os pais fundadores americanos, o Montesquieu, e depois os pais fundadores americanos pensaram nesse sistema de 3 poderes, que tem freios e contrapesos entre si, o que eles
todos os poderes têm algum mecanismo de correção para caso eles não funcionem. Então, por exemplo, né, para o poder executivo, você tem o poder legislativo e o judiciário fazendo check. Para você, funcionando como contrapeso, se o executivo não funciona e comete algum crime de responsabilidade, a Câmara, e depois a Câmara faz o impeachment e o Senado julga, como aconteceu no Brasil em algumas oportunidades, mais ou menos, de acordo com a lei. Essa função, na visão original, e como é aqui nos Estados Unidos, para a garantia do funcionamento do Supremo Tribunal Federal, não foi que ninguém nunca pensou o que aconteceria se o Supremo Tribunal Federal ficasse fora de controle. Não, para isso você tem o Senado. Por isso que caberia ao Senado fazer impeachment de ministro do STF. Só que aí, o parlamento, né, como um todo, o pessoal criou uma jabuticaba. Pegou o sistema americano, que funciona maravilhosamente bem dentro das limitações mundiais há mais de 200 anos, e pegaram e resolveram e falaram assim, não. Vamos fazer um pouquinho diferente, vamos criar o tal do foro privilegiado. O que é? Aí você, simplesmente, com essa jabuticaba, você todo um sistema de freios e contrapesos. Absolutamente cagou. Por quê? Porque o mesmo Senado que deveria servir para julgar o STF é julgado pelo STF, com um poder discricionário muito maior dentro do STF. Então o que acontece? Um ministro como Alexandre de Moraes faz a covardia que fez com o senador Duval, Marcos Duval, e todos os senadores ficam apavorados. Ora, eu converso com senadores que falam, olha, eu estou imaginando que em qualquer momento vai vir uma operação contra mim, porque eu sou corrupto? Não. Porque esses caras podem tudo. E você vê os relatos dentro do Senado da pressão e das ameaças que os senadores sofriam nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Ora, fora um instrumento de pressão indireta, cooptando aliados, como por exemplo Renan Calheiros, que é um cara todo cagado do início ao fim, e que quer muito bem estar nas graças do STF, e que já teve várias benesses por estar nas graças e fazer o trabalho do STF dentro do Senado. Então, de todas as pautas, a mais importante dessas que o Pacheco falou, mais do que os mandatos para esses caras, que é uma ideia que acho importante ser discutida, mas mais do que isso, é a questão do fim do foro privilegiado. Acabar com esse troço. O cara é julgado como qualquer outro. Como é aqui nos Estados Unidos, não tem foro privilegiado aqui. E daí você retoma... Eu iria além, tá? Ele deveria poder ser julgado por qualquer um, exceto o juiz do STF. E talvez do próprio STJ, né? Que também tem um caso similar. Exceto. Porque estes são aqueles que estão conflitados. Não existe mais conflito, né? Conflito é uma coisa que acabou. Conflito de interesse no Supremo Tribunal Federal, o juiz se declarar impedido, o Toffoli aparece na planilha da Odebrecht e libera a Odebrecht. O nego critica a transparência internacional e vai lá e vai atrás de quem o criticou. O Alexandre vai e é vítima do inquérito, diz que tem ameaça de morte contra ele, e ele vai lá e julga, não tem impedimento, não tem mais nada. Mas em tese, deveria ter. Então essa é uma medida, caso o Pacheco coloque, e eu acho que é uma coisa que vocês deveriam, inclusive, pressionar os seus senadores para que essa fosse uma das prioridades, se não a grande prioridade do Senado. Fim do foro privilegiado, já foi aprovado na Câmara. É PEC, não precisa de sanção. Acabou. Pode gritar, é tetra, porque muda a estrutura de poder. Eu vou contar uma coisa para vocês que eu acho que eu nunca falei no ar. No final do ano passado, agora eu posso falar esse tipo de coisa, no final do ano passado, conversando com o presidente Bolsonaro, eu fiz uma sugestão a ele. Ele já tinha... o resultado das eleições já tinha sido declarado, e o clima de perseguição eu dizia que viria muito forte, que essa perseguição iria atrás dos filhos dele, que iria atrás dos aliados dele, que iria atrás de jornalista, que ia atrás de influenciador, que ia atrás de militares, etc, etc. E eu dei uma sugestão a ele. Eu falei o seguinte, olha, eu acho que o senhor deveria fazer um grande decreto de perdão
presidencial. Indulto, graça, escolhe o nome que você quiser. Falando em português, claro aqui. Você deveria perdoar todo mundo que está em todos os inquéritos de fake news, de atos antidemocráticos, todos esses inquéritos. Deveria perdoar preventivamente algumas pessoas. E você deveria perdoar junto todos os senadores e todos os deputados de todos os processos que eles têm em curso, inclusive os de corrupção. Então, bom, Paulo, o presidente Bolsonaro vai perdoar corrupto? Eu falo, ele deveria ter feito isso. Mas por quê? Eu falo, porque a partir daquele momento, todos os senadores que têm rabo preso, todos os deputados, o Lira, todos esses caras perderiam seu rabo preso com o Supremo Tribunal Federal. Ah, não, claro que não, porque o Supremo Tribunal Federal ia anular o decreto. E eu falo assim, exatamente. Eles iam anular o decreto, como fizeram com Daniel Silveira. E aí, meu amigo, aí eu não sei em que lado o Lira ia estar. No lado dos que anulam o decreto dele? Ou do lado do que deu o decreto para ele? E aí talvez a gente visse o parlamento funcionando. Eu sei que é uma medida ousada, ele obviamente não fez, não quis seguir esse plano. Eu sei que é um plano absolutamente ousado, mas eu, Paulo, acho que a sorte favorece os audazes. E se houve algum problema no Brasil nos últimos anos, não foi excesso de ousadia, como a gente vai falar do Bukele aqui. Foi falta de ousadia. E eu nem espero que todos entendam essa ideia, tá? Mas os corruptos já iam ser livrados pelo Supremo Tribunal Federal de qualquer forma. O que você faz com uma medida dessa é tirar o poder do Supremo Tribunal Federal de barganhar com esses caras. Eles passam a ter nada. E é assim que você ganha uma negociação. Eu entendo uma coisa ou duas sobre negociação. Espera aí, desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então... Também faço aqui o meu convite da minha parte para você assinar a plataforma do Fio Diário e começar a acompanhar uma plataforma realmente livre e que vai dar oportunidade das pessoas falarem o que pensam e dizerem a verdade. Se você não incentivar um veículo de mídia independente como esse, quem vai fazer por você?